Olá, eu sou a Atenas. E eu sou o Ícaro. Nós somos a inteligência artificial do canal. Preparado? A quem pertence essa estátua no Capitólio em Washington? Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson, Harry S. Truman. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, tomando posse em 1861. Devido a problemas com a expansão da escravidão, seu governo foi marcado pela Guerra Civil Americana, um conflito entre estados do Norte e do Sul. Ele declarou a abolição do trabalho escravo em seu país, e foi assassinado por um ex-confederado em 1865. Antes de ser eleito, o presidente Lincoln foi derrotado várias vezes e, ao alcançar a vitória, teve que enfrentar diversas situações em seu único mandato, como a já mencionada Guerra Civil Americana e a abolição da escravatura. Curiosidade: em 14 de abril de 1865, ele foi assassinado por John Wilkes Booth no Teatro Ford em Washington. O homem era um ator que apoiou a causa confederada. Pouco depois de sua morte, Abraham Lincoln já era reconhecido como um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos da América. Fique esperto! Qual a profissão da Mônica na série Friends? Garçonete e atendente de loja. Garçonete e chefe de cozinha. Chefe de cozinha e professora. Professora e garçonete. Mônica trabalha na indústria alimentícia. No início do episódio, e nas temporadas 2 e 3, ela trabalha como garçonete, e ela tinha que receber pedidos usando uma peruca loira, seios falsos e patins. Mais tarde, Mônica trabalhou como chefe em restaurantes sofisticados como Alessandro e Javu. Interpretada por Courtney Cox, a personagem tem espírito competitivo, é vista com transtorno obsessivo-compulsivo e mania de limpeza. Ela era obesa na adolescência, o que a deixava neurótica. Na série, ela se casou com Chandler e adotou 2 filhos por meio de barriga de aluguel. Curiosidade: os chefes geralmente trabalham de quarta a domingo e estão de folga segunda e terça. Uma explicação para as frequentes aparições do personagem nas reuniões do Central Park é que Mônica trabalha no serviço de almoço do restaurante. Então ela tem que começar a trabalhar às 5h45 e sair antes de escurecer. Fique esperto! Qual dessas ilhas são gregas? Ilha de Creta. Santorini. Todas elas. Cárpatos. A costa grega está cheia de ilhas. Existem cerca de 6.000 ilhas e ilhotas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico, mas essa não é a maior curiosidade da Grécia. Apenas 227 são habitadas. A mais famosa faz parte das Ilhas Cíclades, que incluem Mykonos e Santorini. Curiosidade: até hoje, há uma batalha cultural, seja da Turquia ou da Grécia, sobre as origens do famoso olho azul. Muitas pessoas chamam de olho do Oriente. O enfeite é um talismã contra o ciúme e o mal-olhado, também conhecido como símbolo da sorte contra energias negativas. Fique esperto! Quiz é aqui, no canal Fique Esperto Quiz. Vídeos novos todas as terças e sextas, sempre às 8 horas da noite. Então, antes de dormir, que tal exercitar o cérebro? Em qual ano foi lançado o filme Toy Story? 1995, 2000, 2010, 2018. Criada em 1995, foi a primeira animação nascida entre os parceiros da Disney e Pixar. O primeiro filme da saga Toy Story foi o primeiro longa-metragem produzido inteiramente a partir de computação gráfica. Todas as imagens são geradas por computador. A criação foi tão detalhista que, para fazer os movimentos dos soldados verdes do filme, a equipe simulou os movimentos de andar sobre tábuas de madeira com os pés. Toy Story também foi a primeira animação a concorrer ao Oscar de melhor roteiro, embora não tenha vencido. No entanto, o co-criador John Lasseter recebeu um prêmio especial pelas técnicas de animação do filme. Toy Story também rendeu muito dinheiro para a Disney. O terceiro filme da saga é o primeiro filme de animação da história a arrecadar mais de $1 bilhão e um dos 3 únicos filmes do estúdio a ganhar um Globo de Ouro. Os outros são O Rei Leão e A Bela e a Fera. Curiosidade: Barbie deveria estar no primeiro filme de Toy Story, mas a Mattel não fez isso porque eles não queriam que seu brinquedo mais famoso tivesse uma personalidade definida. Em vez disso,
deixava as crianças imaginarem a boneca que quisessem. Mas após o sucesso do primeiro filme, Barbie apareceu na sequência e Ken no terceiro. Inicialmente, o xerife Woody seria um personagem irritante. Ele era muito cruel e inconveniente. No entanto, os produtores sentiram que foram longe demais, fizeram dele um personagem mais simpático, mas ainda assim ciumento e egoísta. Originalmente, Buzz Lightyear pretendia nomear a Lua Laurie. Andy, o dono do boneco, já tem esse nome porque se inspirou em Andy Van Damme, professor de animação da Brown University, onde a maior parte da equipe de Toy Story estudou. Fique esperto. Que flor é essa? Cravo. Rosa. Tulipa. Orquídea. É a flor mais vendida em feriados como o Dia dos Namorados e o Dia das Mães. As rosas também são um símbolo de romantismo. São consideradas flores muito antigas. Isso é pelo menos o que os fósseis com cerca de 35 milhões de anos sugerem. As rosas começaram a ser cultivadas na Ásia há cerca de 5.000 anos. Existem cerca de 100 variedades, além de milhares de variedades e híbridos. Não há rosas azuis na natureza, mas os criadores criaram com sucesso variedades dessa cor com a ajuda da engenharia genética no final da década passada. Entre as 13 flores comestíveis estão capuchinha, amor perfeito, violeta, calêndula e rosa. As rosas são usadas em saladas, bolos e geleias, mas o sabor varia de doce a amargo, dependendo em grande parte da variedade. As rosas têm significados simbólicos muito fortes em diferentes culturas. Para os gregos antigos, simbolizava a deusa Afrodite. Para os cristãos católicos, era o símbolo de Maria, a mãe de Jesus. Politicamente, a rosa representa o socialismo. A batalha pelo trono da Inglaterra, que ocorreu no século XV, ficou na história como a Guerra das Rosas. A rosa branca simboliza a família York, e a rosa vermelha representa a família Lancaster. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, era um criador dessas flores. O maior produtor mundial de flores é o Equador, seguido pela Colômbia. A rosa mais famosa é a rosa colombiana. Os maiores produtores de flores do Brasil são os estados de São Paulo e Minas Gerais, detalhando que o maior produtor de rosas é o Ceará. Curiosidade: se você acha que elas são apenas para paisagismo, está enganado. Elas também são muito eficazes contra certas doenças. Um exemplo é a rosa de cor branca, a qual é excelente para ajudar no processo de recuperação de inflamação nos olhos e prisão de ventre infantil. Fique esperto. Qual a tradução da palavra em espanhol míralo? Luneta. Lupa. Telescópio. Olhem, vejam. O espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, com 329 milhões de falantes nativos. Está apenas à frente do inglês, 328 milhões, atrás do mandarim, em 1,2 bilhão. É também a língua oficial de 21 países. Europeus e norte-americanos preferem o espanhol como segunda língua, mas o Brasil não fica muito atrás, pois as escolas brasileiras exigem o espanhol como disciplina regular. O estado do Rio Grande do Sul aprovou uma lei de disposição obrigatória para as escolas públicas. Curiosidade: em nosso português existem muitas palavras de origem espanhola, como botija, cabecilha, castelhano, cavalheiro, flamenco, granizo, guerrilha, hombridade, novilho e muitos mais. As palavras espanholas ou castelhanas têm uma tradição antiga em português. Fique esperto. Que felino é esse? Leopardo. Onça parda. Guepardo. Onça pintada. A onça é um animal típico do continente americano. A distribuição geográfica atual da espécie se estende do México, a maior parte da América Central e do Sul, ao Paraguai e ao norte da Argentina. Na grande família biológica dos felinos, a onça pintada é a terceira maior espécie do mundo, depois de tigres e leões. Nas Américas, a onça pintada é o maior felino da região. Se as onças são, é claro, animais únicos e impressionantes, a vida nas florestas de várzea amazônica as torna ainda mais únicas. Devido ao fluxo e refluxo do rio, as onças apresentam comportamentos não vistos em nenhum outro lugar da espécie.
Durante a alta temporada, quando os rios transbordam e enchem a floresta, elas procuram os lugares mais altos das árvores para sobreviver. Todo o processo é repetido anualmente por até 6 meses. Trata-se de um comportamento inédito para os grandes felinos, que necessitam de grandes quantidades de comida todos os dias para sobreviver, e eram considerados terrestres até agora. Curiosidade: onças negras também são onças pintadas. Essa afirmação pode parecer estranha, mas é verdade. Onças negras também são onças pintadas. Esta é uma forma de melanose, que ocorre quando a pele de um animal contém altas concentrações de pigmento de melanina, o que pode dar à pele um tom mais escuro. As onças negras são raras, representando cerca de 6% da população total da espécie. Com a ajuda de câmeras noturnas, as manchas da onça preta podem ser vistas. Fique esperto! Qual planeta deixou de ser integrante do Sistema Solar? Mercúrio, Netuno, Plutão. Nenhum deles. Plutão é um planeta anão, a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. Vale ressaltar que Plutão não é mais considerado um planeta do Sistema Solar desde 2006. Naquele ano, a União Astronômica Internacional o classificou como planeta anão, porque esta nova classificação define os corpos celestes e planetas. Portanto, uma equipe de 2.500 cientistas determinou que, para ser considerado um planeta, um objeto celeste deve ser circular, possui atração gravitacional própria devido à sua massa maciça, estar em órbita ao redor de uma estrela, domine a órbita. Curiosidade: um dia em Plutão leva 153 horas terrestres, cerca de 6 dias, e ocorre por meio de rotação. Um ano de Plutão corresponde a 248 anos terrestres. Isso corresponde ao tempo que leva para completar uma órbita do Sol, através do movimento de translação. Notavelmente, a rotação de Plutão é retrógrada, girando de leste a oeste, assim como Urano e Vênus. O planeta compartilha semelhanças com os cometas, pois sua atmosfera, descoberta em 1988, é frágil e se expande à medida que se aproxima do Sol. Ao mesmo tempo, ele realiza movimentos inversos, contrações, à distância. Plutão consiste em um núcleo rochoso coberto por uma camada de gelo e metano. A temperatura estimada é de menos 220 graus Celsius, por isso também é conhecido como anão congelado. Fique esperto! Como se chama esse personagem na série Harry Potter? Edvirges, Perebas, Dobby, Gollum. Dobby, o elfo doméstico, é um dos personagens mais populares da saga Harry Potter. Introduzido no segundo filme, a pequena criatura fará tudo ao seu alcance para manter o protagonista seguro, mesmo que cause o caos. Depois de ser liberto por Harry no final do segundo filme, não há nenhuma menção ao que Dobby fez como um elfo livre. No entanto, no quarto livro, Dobby começa a trabalhar na cozinha do castelo e se tornou um elemento mais permanente a partir daí. Uma diferença, no entanto, é que ele é pago pelo trabalho por Dumbledore. Curiosidade: 20 anos após o lançamento do primeiro filme de Harry Potter, vários personagens desse universo de fantasia ainda são lembrados de uma forma muito especial. E o carinho é tão grande que alguns deles até conseguiram criar atrações turísticas. Freshwater West Beach, em South West Wales, é um desses locais. Esta área é usada para registrar destaques dos filmes de Harry Potter e as Relíquias da Morte, como o momento em que nosso querido elfo Dobby nos deixa e é enterrado por Harry. Como forma de demonstrar afeto pelos personagens, as praias britânicas tornaram-se pontos turísticos para os fãs. Uma cruz foi colocada no local exato do túmulo de Dobby, e os fãs prestaram homenagem a ele deixando pedras personalizadas, escritas ou desenhadas na área. Fique esperto! De quem é essa obra? Salvador Dalí, Manabumab, Romero Brito, Frida Kahlo. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conhecida mundialmente como Frida Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907 em Coyoacán, México. Frida Kahlo viveu uma vida de paixão, dor, sofrimento e perseverança, e suas roupas, adereços e pinturas trouxeram as cores vivas e a energia do povo mexicano para o mundo. A carreira de Frida começou com um acidente quando ela tinha 18 anos. Ela desenha seu autorretrato a partir da visão do espelho na cama, porque dizia que queria pintar o que via com seus próprios olhos, o que ela conhecia perfeitamente. Frida pintava sua vida em suas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes que são exclusivos da obra de Kahlo.
Frida trouxe para a arte algo que não havia sido abordado por pintores antes: a questão íntima feminina. Aborto, parto e feminicídio são alguns dos temas de sua obra. Frida atraiu a atenção por sua aparência única. Ela sempre mantinha sobrancelhas grossas e marcantes, abusa de cores e padrões florais e étnicos em suas roupas, usava grandes joias de inspiração mexicana, além de trazer um ar mexicano para seus móveis, decorações e outros objetos, onde quer que fosse morar. Curiosidade: aos 18 anos, Frida se envolveu em um acidente de carro. Ela sofreu fraturas na coluna, clavícula e pelvis, perna direita e ombro. O acidente foi tão grave que lesões em seu útero a impediram de se tornar mãe. Foram realizadas 35 cirurgias. Mas mesmo quando sua perna direita foi amputada em 1950, ela nunca desistiu ou parou. Frida tinha uma paixão pela arte desde cedo. No entanto, antes de se comprometer com isso, ela estudou para se tornar médica. A propósito, você sabia que Frida falava vários idiomas? Ela falava espanhol, inglês, francês e um pouco de russo e alemão. Fique esperto. Estamos chegando na 11ª pergunta. O desafio bônus. Se você gostou do vídeo, que eu sei que gostou, pausa ele agora e se inscreve. Assim vai saber sempre quando sai um quentinho do forno. Porque só aqui no Fique Esperto, você tem mais conteúdo e explicação. Isso é muito importante para o canal e ajuda a nos divulgar para que mais pessoas possam aumentar o seu conhecimento. Nosso país precisa disso. Não esqueça de marretar o like aí. Desafio bônus. Qual dessas doenças Frida Kahlo sofreu na infância? Hepatite, poliomielite, cachumba, diabetes. Aos 6 anos, Frida contraiu poliomielite, que a deixou com as sequelas em uma de suas pernas. Por isso teve que suportar o desprezo de seus colegas, que a chamavam de Frida Pernas de Pau. A polio levou Frida a criar uma de suas futuras marcas, vestidos longos e chamativos. Para superar as limitações da polio, Frida praticava esportes considerados masculinos naquela época, como futebol, luta livre e natação. Foi durante a infância que Frida se interessou pela arte. Curiosidade: a polio é causada pelo poliovírus. É altamente contagiosa e se espalha através do contato com uma pessoa infectada. A polio era comum na maior parte do mundo, até que uma vacina se tornou disponível na década de 1950. O último caso de poliomielite nos Estados Unidos ocorreu em 1979. Fique esperto. Conseguiu quantas respostas? Cada pergunta respondida de forma correta vale 1 ponto. A pergunta bônus vale 3 pontos. Não se esqueça de deixar um comentário de quantos pontos você fez em sua cidade. Fique esperto!